Fala pessoal, bom, hoje vim aqui apresentar para vocês nosso script de painel médico. Bom, um script top aí para a cidade de vocês, serve tanto para VRPX como Creative, tá? Vou apresentar ali um pouco aqui para vocês, depois eu levo um pouco lá para os arquivos de configurações e explico para vocês como funciona, tá? Bom, começar explicando aqui, quando você, lá nas configurações, você consegue definir a localização para você fazer sua ficha, né? Então você chega aqui, é, solicita o atendimento, né? Então aqui você coloca o motivo do atendimento. Vou dar um exemplo aqui. Quebrei a perna, tá? Enviei. Ali na esquerda aparece só para paramédico nova entrada registrada, tá? Então você consegue configurar a permissão de paramédico da sua base, tá? Bom, configurei a permissão aqui de paramédico, tá? Então já estou com ela aqui. Vou usar o comando ficha HP, que é o comando que eu defini para abrir o painel, tá? E pronto. Assim que eu abrir o painel, você já consegue ver os médicos em serviço, consulta pendente, total de atendimento e atendimentos concluídos, tá bom? Aqui, de pronto atendimento, é os atendimentos que acabaram de fazer. No caso aqui eu fiz um, né? Então aparece o nome do paciente, o ID, a descrição, a data e a hora desse atendimento, né? Da ficha. Bom, se você clicar aqui em atender, ele vai te trazer para outra opção, tá? E aí você consegue chamar ou encerrar esse atendimento, tá? No caso, se eu chamar, eu vou ficar quieto para vocês escutarem o barulho que faz, tá? Night Dev, dirija-se à emergência. Bom, vocês podem ver que assim que eu aperto para chamar, ele faz duas vezes o beep, fala o nome do jogador e dirigir a emergência, tá? Então é um sisteminha bem legal e quem tiver nessa região próxima consegue escutar, tá? Então todos que tiver aqui na região conseguem escutar esse áudio e quem está chamando, tá bom? Bom, você também consegue mudar essa mensagem, tá? No caso, o áudio do dirija-se à emergência, tá? Você pode colocar outro caso você queira, tá? Bom, vamos lá. Vou mostrar mais um pouco para vocês, tá? Aqui em verificar ficha, quando você clica aqui, você vai inserir o ID do jogador, tá? Então, no caso aqui, como só tem eu, vou colocar meu ID mesmo, eu vou pesquisar. E aqui ele vai retornar para mim o nome da minha ficha, da ficha do meu paciente, tá? Então no caso sou eu, então vai mostrar meu nome, meu ID, a minha idade, é, o meu ID novamente, também identidade, que é 1, e o número do meu celular, que é 462830, tá? Bom, por padrão, caso o jogador ele não tenha ficha aqui no hospital, ele vai ficar com essa imagem desse personagem, imagem desse usuário padrão que eu coloquei aqui, tá? Mas aí vocês podem clicar aqui no botãozinho de tirar foto e vocês podem tirar foto da cara do paciente para ter ficha aqui, tá? Então você pode ver que já atualizou a imagem. Aqui mais pro canto direito a gente vai ter um registrar atendimento, tá? Então caso você queira registrar algum atendimento, vou colocar só teste aqui só para dar um exemplo para vocês, tá? Então eu cliquei em salvar, ele registrou o atendimento aqui, então aí aparece aqui na minha ficha do meu paciente, no caso sou eu, sobre esse atendimento, o motivo, a data e a hora e tudo mais. Tá? Consigo apagar aqui também, tem que esperar um pouco. Pronto. Consigo agendar uma consulta também, tá? Então aqui eu aperto aqui, eu consigo selecionar a data, vamos dar exemplo, vou colocar uma para 2026 em janeiro, tá? Especialidade, vou colocar teste novamente. E eu agendei uma consulta. Para me ver as consultas agendadas de todos que tem aqui do hospital, eu clico aqui no iconezinho aqui, na esquerda em cima, consulta agendadas, e aqui ele já me retorna algumas consultas, tá? Aqui no caso eu estava testando antes, por isso que apareceu essa outra consulta, tá? E aqui de baixo foi a que eu fiz, tá? De agora. Então aí você consegue definir o status dessa consulta, tá? Então se foi realizada, se tiver em aguardo, se foi expirada. Então se foi expirada e já passou do prazo e ninguém atualizou nada, vai contar como expirada ou o paciente não veio, tá? Aqui você também consegue colocar o xizinho, tá? Que aí o status fica como não compareceu. Você consegue apagar também. Então vou apagar aqui, esperar um pouco e guarde um pouco. Pronto. Apaguei, tá? Então vamos lá. Chegando aqui também novamente, vou voltar aqui para verificar a ficha para mostrar para vocês. Eu consigo também aqui fazer a aplicação do gesso, tá? Então eu clico aqui na aplicação do gesso
E aqui eu consigo aplicar o gesso no pescoço, braço esquerdo e direito e perna esquerda e direito. Aqui você consegue, então quando você clica também fica selecionado a área, tá? Então aqui no caso eu ia colocar no pescoço, no braço esquerdo e na perna esquerda e eu consigo aplicar o gesso ou remover caso já tenha aplicado, tá? Bom, eu vou cancelar a aplicação aqui, vou voltar. Nesse script também você consegue configurar a área do gesso, tá? Então vamos dar um exemplo. Se eu quisesse aplicar o gesso ali, eu não ia conseguir, porque ele vai falar que eu preciso estar na área do gesso. Então, tanto o médico quanto o paciente, eles precisam estar na área do gesso que você configurou, tá? No caso aqui, eu configurei nessa sala aqui. Então eu vou dar um ficha HP novamente. Vou verificar a ficha. Vou pesquisar ela, a ficha do ID do paciente. Vou vir aqui em aplicar gesso, tá? E aqui no caso, eu vou colocar da minha perna esquerda, tá? E eu vou aplicar o gesso. Assim que aplicar o gesso, o jogador ele faz uma animação, então no caso é o médico fazendo uma animação pro paciente e ele troca a roupa. Vocês podem ver que assim que eu coloquei, acabou saindo a camiseta aqui do meu personagem, tá? Porque eu não configurei o gesso. Então o gesso ele não vem incluso no painel, tá? Então fica de vocês, do cliente procurar fazer, até porque eu não mexo muito com roupa, tá? Então aí, vamos dar um exemplo. Eu coloquei ele na minha perna esquerda, tá? Então aí eu vou vir aqui na aplicação do gesso, vou colocar aqui minha perna esquerda e vou remover o gesso. Ele faz a animação novamente, tá? E vocês podem ver que assim que eu usar o gesso, ele já volta para minha camiseta que estava antes, tá? Então o script ele salva também a roupa que você estava usando antes de colocar o gesso. Então aí depois que você passar o tempo e você vir aqui retirar o gesso, né? Conforme o roleplay da sua cidade, você tira o gesso e ele já volta para a roupa normal que estava antes, tá? Certo? Bom, galera, expliquei mais ou menos aqui como é que funciona para vocês o script, tá? Eu vou lá nos arquivos de configurações mostrar um pouco mais para vocês, tá? Bom, galera, antes de ir para as configurações, vocês conseguem configurar também a webhook, tá? Para log. Então, aqui no caso, é a log da imagem que eu tirei da minha ficha do paciente, como vocês viram no vídeo. E aqui também a gente tem a log de consulta, tá? Então, que uma nova consulta foi agendada, o nome, ID, nome e sobrenome do paciente, a especialidade da consulta, a data que foi marcado, o horário, a data e por quem foi agendado, tá? Pelo médico que foi agendado, tá? Bom, chegando aqui na parte da configuração, tá? Aqui vocês conseguem configurar então o comando para abrir o painel, a permissão que você precisa ter para abrir o painel, as webhooks, tá? Que elas são obrigatórias você colocar para que o script funcione, tá? O diretório da imagem padrão, quando o jogador não tem ficha no hospital, tá? Que no caso foi aquele personagem daquela menina lá. Bom, aqui use camera types, que é aquela quando eu fui tirar foto da minha ficha, aparece no canto esquerdo inferior. Aperte o botão esquerdo para tirar foto, botão direito para cancelar foto e tudo mais, tá? Aí você consegue também definir se você quer ou não quer isso. Caso você queira usar, você consegue também personalizar o texto que aparece, a coloração daquele texto, tá? Aqui em Config Locations é o local onde para você solicitar atendimento, então é aquele círculo azul que você informa o motivo do seu atendimento, tá? Aqui no Config Atendimento, no Sound Chords, é a coordenada onde vai sair o som da chamada, então Night Dev, compareça até a sala de emergência. Aqui é a distância, o raio, né, do som, com base nessa localização de cima. O idioma do áudio, então aqui eu deixei português, Brasil. O diretório do som, tá? Caso vocês queiram também fazer um diferente para vocês, também tem como. Aqui no caso, igual eu falei para vocês, é a frase que é chamada, que é dita pela voz lá do Google, tá? Então dirija-se à emergência que eu deixei, mas vocês podem trocar. Tem o Config Draw Maker, que é aquele círculo azul, então você consegue configurar outro tipo, a coloração dele, o tamanho dele, a distância para você ver e a distância para você interagir. Tá? Aqui também a gente tem a configuração do gesso, então aqui você configura a coordenada do gesso e o raio. Então tanto o paciente quanto o médico precisa estar nessa coordenada e num raio dessa coordenada para conseguir aplicar o gesso. Tá? E aqui vocês conseguem configurar os componentes da roupa do gesso do seu personagem, tá? Então aqui eu deixei explicando como é que é. Então o gesso do braço esquerdo fica na mochila. Então aqui no caso eu só montei um exemplo, tá? Então
Caso alguém for fazer o gesso e quiser tirar alguma dúvida comigo, é só abrir um ticket lá também que eu tiro as dúvidas para não para fazer certinho e funcionar no script, tá? Então aqui você consegue configurar tanto o gesso masculino do personagem masculino quanto do personagem feminino, tá? A gente vai ter também outro arquivo chamado functions, tá? Então aqui você consegue configurar o script tanto para base VRPX quanto Creative, tá? Então aqui você consegue adaptar tudo, tá? Mexer nas notificações, nas permissões, bom, enfim. Para quem já tem um pouco mais de conhecimento na área, vai entender do que eu estou falando, tá? Mas aqui você consegue configurar tudo, certo? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do script. O script está bem top. Quem quiser fechar comigo, é só abre um ticket lá na loja, tá? Eu sempre estou por lá. A gente fecha um preço bom, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só entrar em contato. Valeu!